muito, mas muito da nossa fé está ligada a esse cenário que nós temos diante dos nossos olhos. E o nosso guia, o Sérgio, explicou muito bem, e foi uma enxurrada de informações. Espero que vocês tenham absorvido tanta coisa que ele disse, e muito que eu vou dizer agora vai ser uma repetição, uma tentativa de ajudar a que vocês possam entender bem, né? Lá onde está aquela cúpula dourada, que é um dos lugares mais conhecidos de Jerusalém, todo pôster de Jerusalém tem aquela cúpula dourada. Era ali que era o templo construído por Salomão, né? Belíssimo templo que foi destruído pelos babilônios, depois reconstruído no tempo de Esdras e Neemias. Se lembram disso? Com muita dificuldade. Esse templo depois foi reformado por Herodes. A gente já ouviu falar tanto dele quando andou por aqui, né? Então, um lugar extremamente significativo, e eu penso que a guerra final, a última guerra mundial vai começar ali, bem alizinho. Porque, como o Sérgio explicou, ali debaixo daquela cúpula, uma pedra bem grande. Eu já estive lá. Hoje em dia é proibido entrar ali, mas alguns anos atrás a gente podia entrar e ver essa enorme pedra, que os judeus creem que foi onde Abraão esteve para sacrificar o seu filho Isaac. Os muçulmanos construíram uma história paralela, e eles dizem que ali Abraão ia sacrificar o seu filho Ismael, né? Eles construíram uma história paralela e tem aquele lugar como um lugar sagrado para eles por causa disso. E também dizem eles que Maomé subiu para o céu montado num cavalo a partir dali. Então, com isso eles criaram um mito, criaram um ponto de tensão muito forte com o povo judeu, e ocuparam aquela região ali depois da destruição de Jerusalém pelos romanos, né? Então, ele disse, eu concordo com ele, reitero, um lugar muito importante por nos lembrar que foi onde Abraão esteve para sacrificar o seu filho em obediência ao Senhor. E Jesus disse aos religiosos do seu tempo que Abraão viu o seu dia, o dia de Jesus, e se alegrou. E quando foi que Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou? Foi justamente naquele dia, porque quando Abraão ia sacrificar o seu filho, houve uma voz do céu: não faça isso. E ele olha e vê no meio do mato um carneiro preso pelas pontas, pelo chifre. E aquele carneiro é sacrificado em lugar do Isaac. Então aquele carneiro que devia estar por ali, né, ele representava o Senhor Jesus. Quando Abraão viu aquele carneiro, ele viu o substituto para o Isaac, que é também o substituto para cada um de nós. Ele morreu para que nós não morrêssemos, né? Ele enfrentou tudo que passou para que nós pudéssemos escapar da condenação eterna. Então, a história das religiões monoteístas começam ali dessa forma. E depois, muitos anos depois, no tempo do rei Davi, esse campo é readquirido, ou é adquirido pelo próprio Davi em função de uma praga que houve aqui. Não sei se vocês se lembram que já quase no final do reinado de Davi houve uma peste muito grande em que morreram muitas pessoas, e havia um anjo ali com a espada desembainhada. Isso está na Bíblia, né? Está no livro dos Reis. Então Davi observa aquilo e Deus orienta ele que venha edificar um altar ali para que cesse a praga. Então quando Davi vem para oferecer o sacrifício, ali morava um jebuseu. Os jebuseus eram os antigos moradores daqui quando Israel chegou para cá. Morava ali um homem chamado Araúna, o jebuseu. E ele diz: o que o senhor vem, o que o rei vem fazer aqui? Ele disse: eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Eu disse: opa, tudo bem,
eu dou o boi, eu dou a lenha, eu dou tudo. Aí Davi disse, não quero nada de graça. Eu quero oferecer um sacrifício a Deus que me custe alguma coisa. Então Davi, ele compra a eira, ele compra os bois, ele compra a lenha e ele faz o sacrifício, então, ali para apaziguar a ira de Deus. E Davi diz, aqui será a casa de Deus, aqui será o altar de Deus. Então, mais tarde, então, Salomão constrói o templo e Jesus, nosso Salvador, veio muitas vezes aqui. Quando os pais dele o vieram apresentar, eles devem ter o trazido aqui. Quando Jesus, com 12 anos, vem para a Páscoa, como está acontecendo agora, nós estamos vendo tantas crianças aí, né? Os pais têm vindo para Jerusalém, é uma tradição e uma lei. Então os pais de Jesus fizeram o mesmo, vieram com ele, foi quando ele foi encontrado ali conversando com os doutores. Então foi nessa região que o Senhor Jesus enfrentou o sacrifício final e se ofereceu pelos nossos pecados. Foi nessa cidade que ele foi sepultado, onde nós vamos visitar em breve, não sei se hoje, amanhã, não é? E foi daqui que ele subiu para o céu. E é para onde ele vem, no final, com a sua igreja, e nós cremos que vamos estar com ele, não é? Porque a palavra de Deus diz que nós vamos nos reunir com ele no céu e vamos voltar com ele até esta terra. Tudo tem a ver com Jerusalém. É por isso que há tantas canções nossas, não é? Que celebram Jerusalém, que celebram esta cidade. E há um paralelo entre esta cidade e a própria igreja. A gente vê lá no livro de Apocalipse, quando o anjo diz, vem mostrar-te-ei a nova Jerusalém. E quando a gente vai observar, a nova Jerusalém corresponde à igreja. São coisas muito profundas, muito lindas, tem a ver com a nossa esperança futura. Então esta cidade nos aponta para o passado, nos chama a atenção para os acontecimentos do presente e nos aponta também para o futuro, para a nossa esperança eterna. E realmente é um privilégio que Deus tem dado a cada um de nós poder estar aqui hoje, poder contemplar tudo isso e depois, passo a passo, ir em cada um desses lugares para aprender mais e reforçar nossa fé, para que nós depois possamos ajudar outras pessoas falando de todas essas coisas que passaram aqui, não é? Tem um que queria conhecer Emaús, quem era que queria no caminho de Emaús? Era o nosso irmão Gabriel, porque no dia que Jesus encontra aqueles dois caminhando, eles vão falando sobre Jesus e Jesus pergunta, vocês estão conversando sobre o quê? Quem é você? Você veio de Marte? Né? Seria a linguagem de hoje, você não sabe de nada que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus, que coisas? Aí eles vão falar sobre Jesus e tudo aconteceu aqui em Jerusalém, graças a Deus que nós sabemos disso e o nosso companheiro no caminho de Emaús está conosco aqui e vai continuar conosco sempre. Deus seja conosco para a sua glória. Amém. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Que há muitos anos tem havido um horto, uma plantação de oliveiras. Essas estão aqui como testemunho disso. São oliveiras seculares e provavelmente milenares. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus tinha o hábito de orar aqui nas imediações de Jerusalém, num horto chamado Getsemane.
Getsemane quer dizer prensa de azeitona. Nós vimos lá na Galileia uma delas e vimos que as azeitonas eram realmente espremidas para liberar o azeite. E por haver então uma plantação de azeitonas, pés de azeitona, havia também instrumentos para prensar essas azeitonas. E Jesus, na véspera de ser entregue, Paulo chama de a noite em que foi traído. Então ele vem para aqui e entra em profunda agonia. Tem consigo seus mais íntimos amigos, Pedro, Tiago e João, mas é um momento de extrema solidão para ele. Nós aprendemos que quando ele entrou na cidade, ele foi aclamado como rei, as crianças gritavam hosana nas alturas, foi um momento de apoteose, mas depois ele ficou só com os 12, e aqui ele estava só com 3, e ao final eles ficaram a certa distância e ele ficou sozinho, orando ao Pai, em agonia. Naquela hora, não é que Jesus tivesse medo da morte, porque ele já havia enfrentado a morte em outras ocasiões e havia vencido. Não é que Jesus tivesse medo do Império Romano. Ele disse, se meu Pai quisesse, podia mandar 12 legiões de anjos aqui, me livravam. Não era nada disso. É porque ele é um com o Pai, santo, santo e santo, e sabia que ia receber sobre si o peso dos meus pecados, o peso dos nossos pecados, e isso o apavorava, e isso o deixava profundamente angustiado. Foi por isso que ele orou aqui 3 vezes, meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E graças a Deus que não foi possível ele ficar livre daquele cálice, porque se fosse possível, eu estaria perdido. É um alerta para quem crê em salvação por reencarnação, salvação por boas obras. Se tivesse outra maneira de nós sermos salvos, Jesus não teria passado pelo que passou. E ele passou por todo esse sofrimento. Eu creio que o martírio dele começou aqui, porque a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. E os médicos hoje examinam, diz que ele ali se enfermou realmente. Foi quando ele começou a levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E daqui então ele é preso, levado para a casa do sumo sacerdote, não é, do genro do sumo sacerdote, e começa então a ser torturado, e finalmente os romanos o castigam até o final, e ele verte até a última gota de sangue para nos resgatar, porque não havia outra maneira de ele nos salvar, a não ser com a sua própria morte. E nós, ao contemplar esse ambiente e lembrar de tudo que Jesus passou, devemos assumir o propósito de ser fiéis a Ele. Aconteça o que acontecer, porque Ele passou pelo que passou, por amor a nós, e nós devemos estar dispostos a passar o que for necessário por amor a Ele, não como uma forma de pagar os nossos pecados, não como uma forma de merecer a salvação, mas como uma maneira de demonstrar a nossa gratidão, a retribuição do nosso amor por Ele, e aprender com Ele o hábito da oração. Ele orava sempre, é um hino na harpa que diz, né? No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Esse hino nos faz lembrar que Jesus teve vitória porque orava. E na hora mais angustiante da sua vida, ele venceu. Saiu daqui vitorioso, saiu daqui de cabeça erguida. Ele disse para os discípulos, vocês não puderam orar comigo nenhuma hora? Tudo bem, então vocês vão poder dormir à vontade, mas agora vamos. Já se aproxima aquele que me trai,
E ele saiu daqui de cabeça erguida, enfrentou tudo e venceu, não é? Porque viveu em constante oração. Se nós quisermos ser vitoriosos, devemos orar sempre. Pode ser que chegue um dia que tenhamos uma batalha decisiva. E quem está acostumado a orar pelas coisas, vamos dizer, pequenas, vai estar pronto para orar pelos grandes momentos. E aquele que vence as pequenas lutas, certamente vencerá as grandes lutas para a glória do Senhor. E amém. Vamos dar uma olhada na igreja?